Então, voltando aqui ao nosso ouvinte, preste atenção, porque essa pergunta também é bem importante. Então, Jesus, quando esteve aqui, né, nessa terra, ele instituiu a sua igreja, né? E nós vemos hoje que existem mais de 30 mil denominações, cada uma com as suas doutrinas, suas interpretações. Mas será que nós precisamos de doutrinas para sermos salvos? Precisamos mesmo seguir essas doutrinas? E aí, Paulo, o que você nos fala e o que a Bíblia fala sobre isso? Muito bem, Gilberto. Tem muitas pessoas que realmente falam isso, né? Que nós não precisamos, que Jesus já nos salvou e basta, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Que as doutrinas são um peso muito grande, porque são as obras que nos escravizam. Enfim, existem muitas aí falácias em relação a isso. Muitas pessoas que, principalmente os cristãos progressistas, né? Eles têm pregado muito isso aí que não importa, o que importa é Cristo e as doutrinas poderão ficar de lado. Isso é uma distorção tremenda da palavra de Deus, né? Do Evangelho, e não tem nada a ver com a realidade. A Bíblia jamais falou isso. E nós já lemos até um texto, ainda há pouco o Wesley leu para a gente aí, né? Que Jesus dizendo que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir, né? Então, as pessoas falam muito que a justificação pela fé é o que é mais importante, né? E o aprender a verdade não significa muita coisa. Só que a gente tem que entender que a verdade, né, que são as doutrinas que são trazidas a nós através da palavra de Deus, elas têm que ser sistematizadas, né? Para quê? Para que possamos compreender. A doutrina ele tem um propósito, né, de ensinar a verdade. Para quê? Para que você não seja enganado. Quem não conhece a verdade, facilmente ele pode ser enganado. Então, a finalidade das doutrinas que vem da palavra de Deus é justamente fixar em nosso coração a vontade de Deus, as verdades de Deus, e nos proteger, inclusive, desses falsos ensinamentos que existem por aí. Então, se você diz que só importa Cristo e não as doutrinas, você não conhece nem Cristo, como deveria conhecer, porque são as doutrinas que nos fazem conhecer a Cristo, né? Não só a justificação pela fé, que resolve a questão da salvação, mas o estudo doutrinário da Bíblia é que nos fazem compreender a vontade de Deus. E, inclusive, lá nos escritos de Paulo, a gente vê muito isso. Queria que o Wesley lesse para a gente aí em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, né? O que Paulo está falando ali em relação à doutrina, e ele cita várias passagens, nós vamos ler aqui, falando especificamente do valor das doutrinas. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, ele fala para pregar a palavra, né, corrigir, exortar e tal, com longanimidade, mas com a doutrina. Ele não para só lá, ele podia falar, você prega, exorta, fala, e se a pessoa quiser seguir, segue, se não quiser seguir, não segue, né? Basta crer em Jesus, não, ele termina falando, mas ele acrescenta, né? Com doutrina. Então, não existe separação, não tem como separar Cristo das doutrinas que ele mesmo trouxe. A gente vê ali, Gilberto, no Sermão da Montanha, quanto ensinamento Jesus deu ali, né, que fazem parte das doutrinas de um cristão para seguirmos, né? Então, é impossível separar as duas coisas. Juntamente com a pessoa de Cristo está a verdade, ou estão as verdades, né? As verdades conceituais, as verdades teológicas, as verdades doutrinárias. Então, nós não podemos deixar de lado nada, nenhuma dessas verdades, fazer separação entre Cristo e elas, né? Porque estaremos nos desviando extremamente da verdade, e isso é muito prejudicial, infelizmente. Tem muitas pessoas que perderão a salvação porque creem que basta crer em Cristo e não precisa seguir a doutrina. Tem mais um texto de Paulo que ele escreve na carta de Tito, no capítulo 1, no verso 9, que mais uma vez ele vai falar, ele vai exortar a ensinar as doutrinas. Então, Tito, capítulo 1, verso 9. Pode ler, Wesley. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina,
de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, qual é a finalidade ou propósito da doutrina? É exortar, é corrigir a pessoa, mostrar que a pessoa está indo pelo caminho errado. Por exemplo, como que uma pessoa vai saber que está no erro se ela não sabe o que é, né, qual é o caminho certo, o que é certo? Se ela não tiver uma referência. A gente costuma dizer que a lei de Deus é como um espelho que mostra, né, para nós que nós estamos errados, assim como o espelho mostra que meu rosto está sujo, né? Que sem o espelho eu não consigo ver, a menos que alguém me fale. Então, a doutrina ela tem essa finalidade, são as verdades bíblicas que mostram para a gente por qual caminho. Ainda há pouco a gente usou o texto lá de Mateus, que fala da porta estreita e da porta larga, né? Agora, o que eu tenho quando eu entro pela porta estreita? Como que eu posso saber qual é o tipo de comportamento que eu tenho que ter quando eu escolho entrar pela porta estreita? São as doutrinas que me mostraram isso. Quer falar, Gilberto? Então, Paulo, quando a gente vai lá para o capítulo 5 de João, Jesus ele tem um embate ali com os fariseus, que eram os líderes religiosos que o perseguiam. E aqui no verso 38 do capítulo 5, diz assim: e a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que me enviou, vocês não creem nele também. E no verso 39 diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, Jesus está falando para eles: se vocês não creem naquele que me enviou, que deu a palavra para vocês, como que vocês serão salvos? Ou seja, se não creem nas doutrinas, então não creem em Jesus. Pode falar, Wesley. E as mesmas pessoas que rejeitam as doutrinas são as pessoas que abraçam a tradição. Muito bem. As pessoas trocam, né, a doutrina pela tradição. E aí, um dos fatores importantes da gente usar as doutrinas, da gente seguir as doutrinas, o Wesley procura lá em Mateus 24, verso 24, um verso muito conhecido, um alerta que Jesus faz, né, 24 de Mateus, um alerta que Jesus faz em relação aos últimos dias, aos dias que nós estamos vivendo. Por que é importante você conhecer as doutrinas, que vai te proteger de quê esse conhecimento das doutrinas? Lê para a gente aí. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se existirão, e existem, né, falsos profetas que ensinam doutrinas erradas, se você não segue doutrina, se você não crê em doutrina, se você não aprende sobre doutrina, você vai facilmente seguir a doutrina errada. E doutrina errada não leva a Cristo, não leva a salvação, né? Então, se as pessoas não forem ensinadas sobre as doutrinas verdadeiras, como que elas saberão o que é falso? De que forma elas vão saber se o profeta é falso ou não? Né? Inclusive, a Bíblia fala, né, quando dá as características de um verdadeiro profeta ou de um falso profeta, se ele segue as doutrinas da palavra de Deus. Se ele vive as doutrinas da palavra de Deus, então ele é um profeta verdadeiro. Se ele fala em nome de Jesus, mas ele não segue as doutrinas que Jesus deixou para nós em sua palavra, então ele é considerado um falso profeta. E essas pessoas, elas correm um risco muito grande de serem enganadas e levadas à perdição, que esse é o intuito de Satanás, né? É justamente levar as pessoas a não obedecerem a Deus, a não crerem na palavra de Deus, a acharem que só porque creem em Jesus já estão salvas e dispensarem as doutrinas, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e aí estarão perdidas e Satanás estará feliz por isso. Última passagem, Wesley, lá em Efésios 4,14, só para a gente consolidar a resposta aqui, Paulo, mais uma vez, vai falar na carta dos Efésios, capítulo 4, verso 14, né? Ele vai falar justamente sobre o exercício dos dons espirituais e das doutrinas para que servem para nós. Fala aí, lê para a gente aí. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, aqui fala de ser levado por ventos de doutrina, né? No texto mais para trás ali, ele vai falar, né, de que Deus dá os dons espirituais para cada um de nós e tal, e de que nós temos que estar atento às doutrinas, às verdades, para não ser levados,
né, facilmente por qualquer vento de doutrina. Ele já está ali prevendo, e na época dele já existia isso, né? Paulo tinha uma preocupação das igrejas que ele havia fundado, que estavam sendo alvo de falsos profetas, levando falsos ensinamentos, e Paulo estava escrevendo cartas orientando essas pessoas. Cuidado, que nem tudo que está sendo ensinado aí é verdadeiro. Cuidado, né? E para isso, Paulo devia orientar, eles orientou, para que eles estudassem a Bíblia, a palavra de Deus, as doutrinas ensinadas por Deus, para que não fosse levado por qualquer vento de engano, de doutrinas falsas. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. A palavra de Deus não foi escrita à toa, não foi escrito por acaso, foi escrito para ser um nosso manual, né, para que nós possamos seguir esse manual na nossa vida diária. Né? Nós precisamos dessa luz, que é a palavra de Deus, que ilumina o caminho. E você, meu amigo, se você foi orientado durante o tempo que você tem de igreja, ou mesmo que você não pertença a nenhuma igreja, mas se você ouviu falar que basta você crer em Jesus e você já está salvo, nós acabamos de mostrar pela palavra de Deus que não é essa a verdade bíblica. Né? A verdade bíblica é que você tem que fazer a vontade de Deus. Você deve fazer a vontade de Deus. Né? Nós temos o livre-arbítrio, mas o conselho de Deus para nós que queremos ser salvos é fazer a vontade de Deus. Como eu falei anteriormente, ele não veio abolir nenhum mandamento, nenhuma lei. Pelo contrário, ele veio cumprir para nos dar exemplo. Então, não importa quanto tempo você levou acreditando nesses ensinamentos errados, mas ainda você tem um tempo para se arrepender, para buscar a Jesus e a sua palavra, ou seja, as suas doutrinas, e se adequar a elas. E nós fazemos votos que você entenda que a lei de Deus, as doutrinas de Deus, é por amor a nós, é para o nosso benefício, é para que sejamos salvos, e não, além de salvos, enquanto vivemos nessa terra, nós sermos protegidos. A lei de Deus, ela nos protege de muito sofrimento. Você imagina uma pessoa que, por descumprimento da lei de Deus, né, estava aí, digamos, alcoolizada e passou por um acidente e perdeu a vida. Né? Então ele sofreu uma consequência da sua escolha de não seguir a lei de Deus, a doutrina de Deus, que ensina que nós não devemos ingerir bebidas fortes, bebidas alcoólicas, que tira a nossa razão, que tira nosso discernimento. Enfim, eu estou dando um exemplo, né? Mas cada doutrina tem uma finalidade de nos proteger contra os artimanhas do inimigo que quer nos destruir. Então, o nosso apelo dessa tarde, desse sábado, é que você procure a palavra de Deus, leia a palavra de Deus com oração, pedindo a unção do Espírito Santo para te dar entendimento. Se você tem ainda dificuldade de entender e quer um estudo bíblico, seja na sua casa, seja de forma online, seja da forma que for, se quiser mais esclarecimento da palavra de Deus, de forma mais didática, de forma mais pontual, é só você passar um WhatsApp para nós aqui, falar assim, eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero um estudo da Bíblia. E alguém vai estar te procurando em sua residência, ou vai fazer contato, vai manter um estudo virtual com você, para te ensinar e tirar todas as dúvidas que você tem da palavra de Deus. Então, tome esse propósito no seu coração, nesta tarde, de não ser mais enganado por vãs doutrinas, que tem a finalidade, através do inimigo, de tirá-lo do céu. Então, que Deus nos abençoe. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos estar orando agora para terminar o programa de hoje. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar essa oportunidade de entrarmos nos lares desses nossos amigos que estão nos ouvindo. Obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor e pelo seu infinito desejo de nos perdoar. Que nós possamos, Senhor, sentir o desejo intenso no nosso coração de fazer o teu querer e fazer a tua vontade, de guardar a tua lei, demonstrando o nosso amor. Não guardar a tua lei para nos acharmos melhores do que as outras pessoas, porque somos todos iguais perante ti, todos pecadores, carentes da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder transformador. Portanto, Senhor, nos deu humildade de coração e desejo intenso da salvação.
que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Queremos todo o Senhor em breve, quando o Senhor voltar, irmos morar no céu eternamente, sem os efeitos do pecado que hoje estamos sofrendo. Mas não queremos ir sozinhos, queremos que pessoas, muitas pessoas, subam para o céu conosco, Senhor. Então toque no coração de cada ouvinte nesse momento, que o Teu Santo Espírito trabalhe fortemente no coração de cada pessoa que está nos ouvindo, que esse desejo ardente de Te conhecer brote rapidamente em cada coração. Te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém.